Temos agora um painel sobre inovação. E o que gostaríamos de compartilhar com os senhores é como, através de PPPs, podemos fomentar projetos inovadores em nossa região, o que é bastante importante para todos, dados os desafios que estamos enfrentando atualmente. E para falar destes temas, temos 3 panelistas excelentes, extraordinários. Não poderíamos ter conseguido um melhor painel, com os quais vamos analisar a partir de 3 instâncias os temas relacionados com inovação em PPPs. Vou apresentá-los para que todos nos conheçam e entendam o que fizeram. Em primeiro lugar, Diana Cardona, que é vice-presidente da Agência de Infraestrutura Nacional da Colômbia. É uma economista com um mestrado em economia e temas relacionados com a estruturação de projetos em PPPs em todos os modos de transporte. Tem experiência em docência e investigação pela Universidade de Los Andes e Universidade de Savannah, onde foi cátedra de Economia e Teoria Econômica. É a vice-presidente atualmente da Agência Nacional de Infraestrutura. Muito obrigado, Diana, por estar conosco. Tamara Luengo é coordenadora de cidades inteligentes em Suez, no escritório de Suez do México. É engenheira civil que se formou no Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey. Também tem um mestrado no Instituto Mexicano de Tecnologias de Água e começou sua carreira como analista de tratamento de águas residuais no estado de Puebla. Depois foi transferida para a equipe técnica do mesmo departamento em que trabalhou na gestão de projetos de infraestrutura. Também trabalhou em empresas privadas de engenharia, focando na elaboração de projetos de água, saneamento e drenagem. Ela começou a trabalhar para a Suez México em 2019 como líder de projeto encarregada de elaborar e planejar projetos estratégicos na área de serviços ambientais. Atualmente é supervisora ou coordenadora de Smart Cities e Consulting na Suez México. Um prazer. E, finalmente, José Calvo Carneiro, líder global de consultoria financeira da empresa consultora IDOM. É economista com um mestrado em gestão financeira e tem mais de 22 anos de experiência profissional na análise de viabilidade e estrutura de projetos de investimento, enfocando em infraestrutura. Trabalha na IDOM desde 2006 e está atualmente encarregado de gerir e supervisionar a estruturação financeira de projetos de PPP. Em sua carreira, analisou vários ativos em concessão e estudou a viabilidade de projetos de infraestrutura em vários países, como Peru, Chile, México, Costa Rica, República Dominicana, Argentina e Brasil. Em termos industriais, ele fez parte de vários projetos de infraestrutura elaborados para satisfazer as necessidades de setores como transportes, rodovias e ferrovias, portos, propriedades industriais, energia, redes de telecomunicação e hospitais. Assim, temos, como eu lhes dizia, muito obrigado, José, por estar conosco, um painel excepcional com que vamos analisar 3 aspectos da inovação, porque a inovação não é apenas a parte tecnológica, não é apenas inovação em termos de novas tecnologias ou novas maneiras de prover infraestrutura. A inovação também está relacionada com a gestão dos governos, e é disso que nós vamos falar com Diana Cardona. A ideia, ela vai explicar como o governo da Colômbia, que tem muita experiência no desenvolvimento de infraestrutura na nossa região, inovou com seus projetos 3G, 4G, 5G, o que lições foram aprendidas a partir dessa implantação de projetos de PPP e como foram implantadas. Vai ser muito interessante conhecer sua opinião do ponto de vista do governo. Tamara,
Por seu lado, como trabalha numa das empresas líderes em água e saneamento, não apenas em nossa região, mas em nível global, vai falar um pouco de um setor no qual as PPPs não são tão comuns. Houve experiências como a experiência boliviana, especificamente em Cochabamba, e os grandes desafios que houve para a implantação de PPPs em água. E também vamos falar da experiência que está passando o Brasil com a nova lei, novo marco regulatório do saneamento. Esperemos que haja muito mais PPPs. A Tamara vai se focar em aspectos específicos, novas maneiras de encarar a questão da água de reuso e os desafios de implementação de PPPs no setor. Finalmente, José tem vasta experiência em PPPs e vai nos falar de outro aspecto que está em voga entre os temas de energia, mas é bem interessante saber como estabelecer um vínculo entre as PPPs e os sistemas novos de hidrogênio verde. Sabemos que o líder está assumindo liderança na região em questões de hidrogênio verde. A Colômbia, há poucas semanas, também apresentou um plano para investimento em infraestrutura de hidrogênio verde. É um setor que está em seus estágios iniciais, mas é um bom momento para falar de como usar PPPs para impulsionar esses temas. E sem mais delongas, Diana, eu gostaria de começar com você, falando um pouco do que comentei há pouco. Eu gostaria de lhe perguntar que inovação está implantando o governo colombiano atualmente enquanto à estruturação de PPPs. E algo importante, como gerir essas inovações que são implantadas em projetos sem afetar a bancabilidade dos mesmos. Bom, Ricardo, muito obrigada. Muito obrigada a todos os que estão conectados no dia de hoje, é um dia muito especial. Você deu um bom início contar que a Colômbia tem boa experiência mas vale a pena salientar que essas gerações foram em rodovias. A inovação, dizemos que foram as estradas que nos permitiram ser mais inovadores, não necessariamente tecnológico. Foi para ter um quadro regulatório para as PPPs. Isso mudou tudo o que se fazia em primeira, segunda, terceira geração e significa um grande o fato de termos um marco regulatório robusto permitiu que a Colômbia fizesse vários modelos inovadores em PPPs. O que foi inovado em PPPs nessa quinta geração? Em primeiro lugar, como sabem, uma estruturação demora muito tempo. Uma estruturação é um processo de maturação, leva muitos anos. Muitos gostariam que fosse muito rápido, mas efetivamente fazer estudos de viabilidade, fazer socialização do projeto, cumprir todos os requisitos que temos aqui na Colômbia, pode levar 4 anos para que um projeto chegue ao mercado. Quando ele sai ao mercado, ou chega ao mercado, temos uma lacuna entre o que havia sido mostrado e socializado na Colômbia e o que pode fazer um concessionário. Então, a primeira coisa que podemos chamar é o que podemos fazer de diferentes. O que nós fazemos é melhorar a parte social dos projetos, é que incluímos dentro de todos os nossos contratos um investimento social obrigatório, que é padrão e que corresponde a 0,5% do CAPEX em investimento social. E por quê? Por causa da experiência de saber que quando necessitávamos fazer e construir
uma rodovia que estava num contrato de PPP, muitas das comunidades próximas à rodovia estavam vendo um tipo de obra que não estavam incluídas nos contratos e não necessariamente era algo semelhante à carreteira. Podia ser qualquer coisa, uma dotação para um colégio. Então, foi assim que fizemos essa primeira inovação. Isto está incluído entre os modelos financeiros do contrato. O próprio Estado também paga por este investimento social. Mas, sem dúvida, e aqui eu creio que é importante o que marcou a inovação foi o contrato que fizemos para o projeto de PPP. Nós temos uma grande experiência em autoestradas e foi a primeira vez que recebemos um projeto de PPP fluvial, o rio mais importante que tem a Colômbia, que é o Rio Magdalena, que é basicamente a coluna vertebral de nosso país e onde se move uma grande carga, sobretudo hidrocarbonetos, em direção a Barranquilla e Cartagena. Aqui fizemos um contrato completamente diferente. Nós deixamos de lado o contrato padrão que temos em rodovias. Sempre tem uma parte geral, que é padrão para todos os projetos, salvo algumas coisas. Aqui nós nos afastamos desse contrato e com a ajuda, e aqui vale a pena ressaltar, com a ajuda do BID Invest, que nos ajudou nessa estruturação, e montamos um contrato que foi, em primeiro lugar, adaptado ao rio. Em segundo lugar, pode ser utilizado em outros projetos, mas dá muita segurança também, tanto aos concessionários quanto aos bancos que vão fazer o investimento. O contrato foi estruturado de tal maneira que tanto o concessionário como quem coloca seu dinheiro, como os bancos, para emitir dívida para o projeto, vão ter segurança a respeito de como vão ser os pagamentos quando terminarem as unidades funcionais. Há um pagamento que vai acontecer. É um contrato que ficou, e para não me alongar muito neste ponto, é por componentes. Cada componente é uma caixinha onde há umas obrigações muito pontuais. O concessionário sabe que tem uma fórmula de retribuição e uma forma para fazer os descontos em caso de incumprimento por parte do contratista. Outra coisa que foi inovadora, que também faz parte do que eu mencionei sobre a bancabilidade, é uma fórmula de terminação, de rescisão. Nós nós tínhamos uma fórmula de rescisão até o 4G e agora temos uma fórmula de rescisão que é nova, olhando para frente, não olhando para trás. Como fazemos para que isto realmente seja bem sucedido no mercado? Nós, durante a etapa de estruturação, estávamos em contínua comunicação com os possíveis interessados e com os bancos. Os bancos também recebem a informação necessária, há mesas de trabalho, onde explicamos o projeto, a quem vai impactar e recebemos todo o feedback para melhorar nossos contratos. E, com isso, sair ao mercado tendo certeza de que o contrato pode ser bancável, que é o nosso principal objetivo. Então, eu creio que isto resume o que foi a inovação para nós com relação às PPPs que temos no setor de infraestrutura. Muito obrigado. Muito interessante o que você comenta sobre o que foi feito na Colômbia, porque isso pode dar a pauta para muitos outros países latino-americanos. Eu acho que o papel de liderança que a Colômbia desempenhou lhe dá uma posição privilegiada para conhecer inovação nesses aspectos, como os que estão sendo trabalhados na PPP do Rio Magdalena. São proveitosos para a Colômbia, mas também podem ser utilizados em outras regiões de outros países. Tamara, estávamos falando há pouco do reuso da água. Você sabe que nossa região
tem grandes desafios em termos de recursos hídricos. Por exemplo, Lima é a segunda cidade mais seca do mundo, segunda cidade maior num deserto no mundo. No norte do seu país, o México, também é uma zona que tem problemas de escassez de água. O Chile também enfrenta desafios graves em termos de água, e assim procurou-se reusar a água, o reuso da água, como uma maneira de paliar os desafios do estresse hídrico. Mas como dizem os americanos, eu gostaria de pick your brain e ver quais são as principais barreiras para o uso de PPPs como ferramentas desse tipo de tecnologia de reuso de água. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto realmente muito honrada por compartilhar este espaço com vocês. Gostaria de começar minha participação destacando o que mencionou Ricardo, que é de enorme importância o reuso das águas residuais. O mundo enfrenta um enorme problema de escassez de água, e aí surge a relevância do reuso da água. Em nossos dias, isso é ainda mais premente. 80% das águas residuais voltam aos ecossistemas sem tratamento, o que afeta gravemente os ecossistemas e também é uma diminuição na qualidade da água disponível. O nosso consumo de águas residuais em águas de primeiro uso não é mais uma opção, e é o momento de envidar nossos esforços para usar PPPs para fazer do reuso uma realidade para todos. O reuso tem uma complexidade técnica considerável. Nós temos infraestrutura, tanto em termos de infraestrutura de saneamento e para fazer com que essas águas estejam disponíveis. Mas, através de PPPs, eu acho que é possível consolidar a sustentabilidade e a inovação destes projetos. Nesses esquemas, nós temos tecnologia, know-how por parte do setor privado, ao passo que o setor público garante que estes esquemas funcionem. E nós temos que ter as diretrizes para garantir igualdade. No entanto, há alguns obstáculos, e eu vou detalhar algum deles. O primeiro, que é uma barreira cultural. Isso dificulta com que a sociedade, em geral, aceite estes esquemas, porque há uma resistência à terceirização de serviços de água em geral. Isto se fundamenta na desconfiança de empresas privadas e uma errada concepção de que serão despojados deste recurso. Também gera há desconfiança em usar água tratada para diferentes fins. A maior parte dessas pessoas acha que a água de reuso não vai ter os padrões de qualidade de saúde para vários fins. Aqui nós temos que fazer um trabalho forte de comunicação e explicar os benefícios do projeto, como facilitar o acesso à água de reuso pode fazer com que a sociedade comece a mudar seus paradigmas. Por outro lado, há uma barreira financeira que dificulta a concepção de colaborações produtivas. A incerteza de garantias em esquemas PPPs em termos de reuso acaba sendo muito complexa, porque a contraprestação da água de reuso pode recair em diferentes atores, o Estado, a indústria, os usuários finais. Assim, são projetos muito complexos e, como bem disse Diana, é preciso inovar neste âmbito. E, por fim, uma barreira institucional que também dificulta a funcionalidade ou a eficiência das PPPs neste setor. Se o setor público não contar com uma estratégia eficiente para a prestação de contas, para garantir a transparência, e se não fizer disso um trabalho cotidiano, um operar contínuo, existe a possibilidade de que não
se alcancem as metas de eficiência ou operabilidade dos projetos. E em termos de reuso, especialmente, a continuidade é essencial, porque se investe em grandes esforços em muitos recursos para tratar a água e é indispensável dar-lhe o uso apropriado. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. É muito importante o desafio da legislação e da regulamentação para o reuso da água. Sei de vários projetos onde a questão quem é o dono da água surge. No caso do México, a federação, em outros países, o governo federal ou o setor privado operando a PPP. São temas bem interessantes. José, vamos falar um pouco de hidrogênio verde, que é o tema da moda ultimamente, quando se fala de PPPs. Como você vê a questão do hidrogênio verde e como você acha que podemos acelerar ou coadjuvar para que essa nova tecnologia alternativa possa consolidar-se numa região como a região latino-americana? Obrigado, Ricardo, pelo convite a este painel, estar com todos. Mas, bem, para falar de hidrogênio verde, eu acho que o ideal é começar pelo conceito de hidrogênio verde. É o hidrogênio que vem de fontes renováveis perante a produção tradicional de hidrogênio a partir de combustíveis fósseis. O que é novidade é seu papel no processo de descarbonização, ou seja, quem não possa se descarbonizar de maneira direta. Para que este hidrogênio faça uma contribuição direta, é preciso usar novas fontes. Então, em que podemos usar o hidrogênio verde? Para que utilizações? O primeiro setor seria o setor de transporte. Com hidrogênio, teríamos uma alternativa à mobilidade elétrica, porque a mobilidade elétrica às vezes não é muito eficiente. Mas não estamos falando apenas de transporte rodoviário, estamos falando também de ferrovias. O hidrogênio é uma boa opção para linhas em que seja custosa a eletrificação. A médio prazo, podemos falar de transporte marítimo. Nós poderíamos ter combustíveis baseados em hidrogênio. Um segundo vetor onde poderíamos usar o hidrogênio são processos industriais de alta temperatura. Por exemplo, o setor siderúrgico, onde o hidrogênio pode substituir o carvão e o gás natural. Terceiro, na armazenagem e geração de energia. Aqui o hidrogênio verde pode agir como um sistema de armazenamento de energia renovável, especialmente interessante quando estamos falando de produção de renováveis. Isso pode nos permitir compensar a sazonalidade com um sistema de armazenamento totalmente renovável. Também podemos deslocar ou combiná-lo com gás natural. E, finalmente, a opção mais madura e mais fácil de realizar, que é da matéria-prima para diversos processos industriais. Hoje em dia, se utiliza o hidrogênio como insumo para processos como fertilizantes, refino, a combinação com etanol e a substituição por hidrogênio verde é simples tecnicamente, mas é condicionada às barreiras para a introdução do hidrogênio verde, que é a disponibilidade, custo e distribuição. Aqui é que podemos ter um papel para as PPPs. Embora exista uma ampla variedade, podemos identificar uma série de grandes barreiras que têm que ser abolidas para que o hidrogênio verde se consolide como um vetor energético importante. O custo do hidrogênio verde é fundamental, pode estar entre 3 a 4 dólares por quilo, ao passo que o gás natural, por exemplo, é muito mais baixo, 3,5. O custo é um elemento muito importante nesses momentos. O transporte é complexo e caro.
E também a questão do armazenamento, não temos meios de transporte de hidrogênio para o que existe como gás natural. Além disso, o hidrogênio é mais complexo para transporte e armazenamento do que o gás. Os pontos de consumo deveriam estar próximos dos de geração. E também podemos desenvolver pipelines, porque o transporte por barco em grandes volumes exige algo mais complexo, que é a transformação em amoníaco verde. E, finalmente, outra barreira seria a maturidade tecnológica, porque muitos desses potenciais de hidrogênio ainda estão em desenvolvimento. Precisamos de pilotos, porque estamos ainda numa curva de desenvolvimento da tecnologia. Essas barreiras são as que podem nos oferecer pontos focais em que os modelos de PPP podem contribuir para acelerar a penetração do hidrogênio verde. Muito obrigado, José. Bem, tomara possamos impulsionar projetos desse tipo em toda a América Latina, porque é uma área em que os países estão tendo muito interesse. Vamos fazer uma segunda ronda de perguntas. Nosso tempo é curto, mas vamos fazer uma segunda ronda de perguntas para aproveitar ao máximo sua presença aqui conosco. Diana, eu acho que você, uma das principais testemunhas da experiência colombiana, e falávamos de 3G, 4G, 5G. Você viu como evoluiu a questão na Colômbia? Em primeira mão, você esteve na primeira fila. E é um tema que é muito interessante, que está relacionado com riscos. Então, quanto à gestão do risco, que é um tema fundamental para PPPs, que inovações tem o governo colombiano? Que lições foram aprendidas para gerir os riscos de PPPs e quais foram os resultados para vocês, Diana? Em primeiro lugar, a chave numa PPP é uma atribuição eficiente dos riscos. Sem isso, não teríamos uma PPP bem-sucedida, porque não haveria um contrato que pudesse ser feito de maneira harmônica e se não há uma atribuição eficiente dos riscos. E isto leva também a uns contratos que não podem ser concluídos a tempo ou controvérsias entre o governo e o contratista. Na Colômbia, foi fundamental ter um marco regulatório para atribuição de riscos, mas o que é importante, é realmente inovador, e o que aprendemos é que os riscos também, de uma certa maneira, são dinâmicos. Há riscos que, por sua natureza, podem ser aplicados para uma PPP de qualquer modo de transporte, ou meio de transporte, ou qualquer outro projeto. Por exemplo, os riscos regulatórios, ou riscos de mudanças tributárias. Nós temos muitas mudanças tributárias na Colômbia regularmente. Isto, para qualquer projeto que tenha investimento privado, podem ser atribuídos de maneira igual. Mas quando são meios de transporte diferentes, aí os riscos merecem um tratamento especial. E esse tratamento especial implica poder ver em detalhe que projeto, se é fluvial, se é aeroportuário, se é ferroviário, se é rodoviário, e nas particularidades de cada projeto fazer uma atribuição eficiente dos riscos. É por isso que nós, neste último ano, com a ajuda, evidentemente, de outras entidades do governo colombiano, fizemos a atribuição de riscos eficientes para cada meio de transporte. E aqui também algo importante, quando eu dizia que os riscos são dinâmicos. São tão dinâmicos que no ano passado nós tínhamos um grande pacote de projetos para realizar a constatação, estávamos avançando, e a pandemia nos obrigou a criar um novo risco, que se chama risco de restrição de mobilidade, por qualquer motivo, por exemplo, como a pandemia, outras razões de força maior, que obriguem que todos os cidadãos em qualquer país tenham que ficar em casa sem sair. Isso para projetos PPPs, onde uma das fontes de retribuição justamente são as receitas decorrentes de pedágios, esse tipo de coisas. Pois isso cria um risco, e tivemos que incluir este risco no ano passado, tanto nos contratos que já estão em execução, como nos contratos
que nós estávamos usando para a contratação em todos os meios de transporte. Finalmente, algo que é muito importante na questão dos riscos e que também tem que ser analisada, há muito por melhorar e há muitas lições aprendidas que podemos usar para melhorar justamente na Colômbia. Não sei se ocorre em outros países isso também. Nós aqui na Colômbia fazemos uma distinção quando os projetos vêm da iniciativa privada ou quando são projetos estruturados pelo setor público. Isto pode ser um erro, porque podem achar que um setor privado pode apresentar um projeto ao Estado e assume, às vezes, mais risco do que pode tolerar. Então, eu acho que a atribuição de riscos tem que ser simétrica, quer o PPP seja de iniciativa privada ou pública. Nós temos que ter um tratamento igual, porque o risco é basicamente o mesmo. E é nisso que nós temos que trabalhar daqui em diante para projetos futuros em nosso país. Assim, para concluir, o que fizemos como inovação em riscos foi fazer essa atribuição de riscos para projetos pluviais, aeroportuários, de ferrovias e rodovias, com atribuição de riscos de quarta geração. E também incluímos a restrição de mobilidade, que foi o que a pandemia nos ensinou. E nós vamos usar isso para as próximas gerações de contratos de PPP. Muito interessante, Diana. É importante que os governos tenham a flexibilidade de poder mudar suas estruturas e adaptar às realidades que vivemos para evitar que a bancabilidade e a atratividade dos projetos para o setor privado e para evitar também expor muito o setor público, para que tudo se mantenha e possa seguir evoluindo de uma maneira organizada, que se fundamente nas lições aprendidas. Falamos também do caso da Bolívia, do Brasil, das luzes e sombras que ocorrem em termos de água e saneamento na nossa região. O que está faltando na América Latina para impulsionar o desenvolvimento de PPPs nos organismos reguladores? Qual é a peça que falta e como vocês veem isso na Suez? Obrigada, Ricardo. A primeira recomendação, o primeiro ponto-chave, e é algo em que acreditamos firmemente na Suez, é a importância de revalorizar a água residual, fomentar ações e investimentos que agreguem valor técnico e financeiro ao que antes era considerado um resíduo. Por exemplo, para valorizar os lodos residuais, para usá-los como fertilizantes e outros, e também agregar valor à infraestrutura e aos esquemas financeiros depois da reutilização, como as linhas roxas, e também colocar no radar as águas residuais como um ativo estratégico para a tomada de decisões. Por exemplo, na Suez, durante a pandemia, trabalhamos a pandemia e as águas residuais, o que nos permitiu monitorar a presença do vírus nas águas residuais. E, por outro lado, mas não menos importante, a reutilização da água residual no ciclo, por exemplo, a reinjeção de água em aquíferos. Por outro lado, eu acho que também é necessário corresponder nossos esquemas de colaboração com o setor público a esquemas baseados na economia circular, que sejam modelos técnicos e financeiros que vão em direção à sustentabilidade e com um aumento de vida útil que beneficia muitas gerações. Na Suez, acreditamos nesta linha de pensamento e estamos trabalhando em projetos de saneamento, em esquemas circulares, onde se aproveita a água tratada, mas também se aproveita os subprodutos desses processos para a geração de energia, por exemplo. Então, eu creio que esta é uma grande oportunidade e eu creio que isto pode revolucionar os países latino-americanos, sem dúvida. Também acho que é importante falar na América Latina
de heterogeneidade e, portanto, da heterogeneidade na distribuição da água, tanto institucional quanto geograficamente. Mais de 30% da população da região latino-americana vive em zonas com menos de 32% dos recursos hídricos. E, além disso, na América Latina, temos um grande problema de água que se perde em fugas. 50% de nossa água é perdida em fugas, vazamentos. Então, há um caminho a percorrer. É preciso muita inovação, tanto nos modelos de negócio quanto na tecnologia utilizada. São necessárias mudanças paradigmáticas nos marcos regulatórios que permitam um leque de possibilidades de colaboração. E também eu acho que é necessário olhar para dentro e contextualizar os projetos que temos para questões de água, onde se vigie a cultura e as possibilidades de cada região para implantar, digamos assim, algo sob medida no que se refere à água. E, por fim, e acho que é muito importante, em que temos que trabalhar, é a inclusão de tecnologia na gestão da água, gerando ambientes mais controlados, mais mensuráveis e fortalecendo a tomada de decisões inteligentes, e porque isso ajuda a prestação de contas em geral. Eu acho que a implantação da tecnologia, por um lado, permite a eficiência técnica dos projetos, mas também a transparência dos mesmos. E eu acho que a colaboração entre o setor público e privado vai melhorar muito. Por fim, eu acho que o centro de tudo reside na eficiência da infraestrutura, na implantação de tecnologias e também na observação do cumprimento das leis e das políticas. Mas eu acho que a essência das PPPs na questão da água deve ser o benefício concreto ao bem-estar das comunidades e à saúde dos territórios. Eu acho que a água é um instrumento para a paz e nossas colaborações entre o setor público e o setor privado tem que estar voltada para isto. Muito obrigada. Muito obrigada, Tamara. Muito obrigado, Tamara. José, acho que vamos concluir com esta pergunta por questões de tempo. Continuando a questão do hidrogênio verde das PPPs, o que você acha que os mercados podem esperar e os desenvolvedores da transição para o hidrogênio verde através de PPPs? O que nós vamos ver em termos de PPPs e hidrogênios verdes? Já ouvimos falar o que pode acontecer com o hidrogênio verde. O que acha que está acontecendo agora? O que está se observando agora? Obrigada, Ricardo. Tem uma questão interessante. Estávamos considerando, falando do que seria o hidrogênio verde, e nós temos que ver como vamos avançar e o que vamos encontrar no mercado associado à utilização do hidrogênio verde. E as PPPs, me parece que nós vamos poder encontrar isso num prazo médio, porque se estiver tudo bem, se as necessidades dessas barreiras que nós comentamos em relação ao hidrogênio verde, com o custo elevado, a questão do transporte e a tecnologia também, em termos da flexibilidade e da inovação, através das quais a PPP pode contribuir. Assim, nós podemos definir alvos a atingir e esperar inovação também do setor privado para ver como nós vamos atingir nossas metas. Isso é importante quando nós estamos diante do desenvolvimento de tecnologias. E é importante ver o que a iniciativa privada vai fornecer, porque nós podemos propor PPPs em que eles usem a sua capacidade inovadora, a sua experiência inovadora, que possam endereçar os desafios tecnológicos do país para ver como esses projetos serão desenvolvidos no futuro e como nós vamos definir isso nos primeiros estágios, de acordo com o que acontece com outras tecnologias, como, por exemplo, a fotovoltaica. No início, nós tivemos esses problemas, o alto custo não era muito eficiente, a tecnologia não estava avançada ainda e havia vários pontos fracos.
E tudo isso foi eliminado com uma combinação de incentivo público e o desenvolvimento de projetos e projetos pilotos que acabaram por contribuir com a melhoria das tecnologias. Eu acredito que nós temos algo semelhante em relação às PPPs, em relação a desenvolver projetos pilotos, como, por exemplo, para estimular a oferta, isso quando nós estivermos já próximo do ponto de maturidade. No caso de transporte, nós temos visto PPPs já trabalhando com plantas de hidrogênio verde para trabalhar com o hidrogênio em termos de transportes públicos municipais. E nós acreditamos que isso é algo que está emergindo e vemos um potencial futuro. Nós podemos começar a desenvolver plantas piloto de alta capacidade com a renda que vem do uso não público. Podemos atender a demanda pública, mas haver também uma oferta incremental em relação ao projeto. Ainda em relação às PPPs de hidrogênio, a ideia é desenvolver núcleos de hidrogênio verde. Um dos problemas que poderia ser a distribuição, a ideia seria que as PPPs criassem centrais, por exemplo. Nós podemos ter uma PPP dedicada ao foco industrial do desenvolvimento do hidrogênio. Um projeto piloto poderia trabalhar no suprimento e distribuição, em que eles receberiam incentivos e o setor público poderia ajudá-los. É algo que nós vemos no nível internacional. Nós podemos ter projetos piloto na produção e distribuição do hidrogênio em áreas urbanas, em que a participação privada ficaria encarregada da aplicação residencial, mas isso é algo que vai ser definido no futuro e nós podemos ao desenvolvimento da rede aqui. E aqui nós podemos, inclusive, encontrar projetos de PPP para o desenvolvimento de transporte e também redes de armazenagem que são neutras. Quando, por exemplo, nós desenvolvemos redes em regiões mais amplas, nós podemos ter um uso compartilhado. Isso é algo que nós estamos vendo em vários países quando eles lidam com as estratégias de hidrogênio deles. Aqui nós estamos falando de modelos de negócios compartilhados em termos de custos ou então do desenvolvimento de redes de armazenagem em áreas chaves, como, por exemplo, rodovias, ou portos ou ferrovias. Eu acredito que esses projetos terão um papel importante no desenvolvimento do hidrogênio verde, da eliminação de barreiras nos mercados, as estruturas, todos eles têm um papel importante para bem definir a distribuição desse e também um modelo para compensar o mercado. Isso é importante. E nós também precisamos ver que países vão se posicionar em relação a essa oferta de energia. Isso é muito importante. É interessante porque você nos mostrou como usar a PPP neste caso. É muito interessante para as pessoas que estão nos observando e nos vendo aqui, acompanhando as nossas apresentações em São Paulo, cada um no seu escritório. Para concluir, eu gostaria de mencionar alguns outros tópicos, depois de ouvi-los. As PPPs, tradicionalmente, em geral, são meios através dos quais os governos podem adiar o investimento em infraestrutura e transferir esses investimentos para o setor privado. Esses se tornam projetos de longo prazo, mas a vantagem das PPPs vai além disso. Nós aqui estamos falando de inovação. Eu acho que nós temos que alavancar essas PPPs como ferramentas, não só quando nós vemos
temas, os financiamentos temáticos, mas também o valor pelo dinheiro dos projetos para melhorar o serviço público que o Estado oferece e também maximizar a expertise do setor privado e de empresas quando elas usam novas tecnologias. Nós também estamos falando de inovação do governo e é como os governos podem inovar e se adaptar a fim de responder, de reagir à realidade que nós temos. Ou seja, maximizar também os benefícios para o governo e benefícios para o setor privado. Eu acredito que essa é uma das grandes bênçãos das PPPs quando nós pensamos em inovação. Agora, no termos do BID Invest, eu sou encarregado da área de consultoria nas PPPs do setor privado. E nós falamos de questões inovadoras, estratégicas para os países, e nós ajudamos as empresas a apresentar esse tipo de projeto para os governos. No BID, nós temos governos, como, por exemplo, no caso, como a Madalena mencionou, que ajudam a estruturar processos de licitação. É muito interessante conhecer os seus pontos de vista, e eu agradeço pela participação nesse painel. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. E para todos vocês que estão nos seus escritórios, nas suas próprias salas, foi um prazer estar com vocês. Para os brasileiros, peço perdão por não falar português. Eu espero que tenha sido um painel útil para todos. Muito obrigada.